Então, boa noite a todos mais uma vez, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje do nosso estudo é quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O que nos diz a palavra de Deus? Às vezes, na grande maioria das vezes, existe uma diferença colossal, abissal, entre o que dizem os homens e entre o que diz a palavra de Deus. Para nós interessa o que diz a palavra de Deus. Nós não estamos preocupados com o que os homens dizem. Nós não estamos dando atenção ao que as pessoas falam. Mesmo que as pessoas falem isso durante muito tempo, durante muitos séculos até. Mesmo que o meu pai tenha falado isso a vida inteira, mesmo que a minha mãe tenha falado isso a vida inteira, mesmo que o meu avô, meu tataravô, e por aí vai. Desde o tempo que o mundo, quem sabe, foi mundo, se as pessoas vêm falando algo, mas que numa análise escriturística, na escritura, na Bíblia, não condiz com o que diz as escrituras, nós devemos rejeitar. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos crer simplesmente para fazer a vontade de alguém, ou do pastor, ou do padre, ou do presbítero, ou do ancião, ou do apóstolo, né? Tem apóstolo hoje também, olha que coisa. Devemos rejeitar. Nós devemos aceitar somente o que está claro. O assim diz o Senhor. Não o que o assim diz o pastor. Nós sempre temos falado isso aqui. Quem é o Espírito Santo? O que a palavra nos diz? Nós não precisamos de uma revelação direta caindo dos céus. Nós não precisamos que um anjo desça para dizer, para nos revelar as Escrituras, quando na própria palavra de Deus nós temos certeza, verdade a respeito deste tema, tudo bem? Então nós temos de ir para a palavra. Precisamos buscar uma passagem bíblica, né, para responder isso. Uma passagem bíblica que nos oriente a isso. Por exemplo, eu preciso encontrar uma passagem na Escritura que me afirme expressamente que o Espírito Santo ele seja uma pessoa. Já parou para pensar que muitas vezes nós repetimos apenas aquilo que nós ouvimos as pessoas dizer e você não sabe por que você repete? Às vezes você não sabe por que você crê numa coisa. Você simplesmente crê porque você foi ensinado a vida inteira a crer. Porque na igreja que você vai, crê. Porque o pastor diz que é. E as pessoas, né, o brasileiro não gosta muito de ler. Imagina a Bíblia. Poucos gostam de ler. Se o brasileiro lesse a Escritura, lesse a palavra de Deus, o tanto que ele fica no celular, no WhatsApp, ontem o mundo só faltou se acabar para muita gente. E não foi por causa que faltou internet, nem nada não, é porque não tinha o WhatsApp. As pessoas estão num automático de estar olhando o celular a cada 1 minuto. Vai escovar o dente, aí escova o dente e o celular do lado, aí depois pega, olha o celular. Já virou uma coisa, né? Esses dias eu vi no Japão que tinha clínicas para recuperação de viciados em redes sociais. Internet, a pessoa não faz mais nada na vida, só quer ver com o celular, ali 24 horas por dia. E as pessoas ontem tiveram uma pequena abstinência do celular. Olha, Facebook, WhatsApp, que mais? E Instagram. E as pessoas ontem experimentaram um caos, um verdadeiro caos. Então, veja, se nós lêssemos a Escritura, passássemos tempo na Bíblia, o quanto as pessoas passam no WhatsApp, no Instagram, as pessoas não teriam dúvidas hoje sobre isso. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, é um Deus. Então, nós vamos procurar essa passagem bíblica. Quando você vai procurar, por exemplo, uma passagem bíblica que defina a Deus, quem é Deus, veja que isso é um estudo básico. Um estudo básico. Eu lembro do que Paulo dizia, muitas vezes, né, dizia lá para os hebreus, olha, eu tenho de voltar vocês para o leite espiritual, sabe? Começar aqueles fundamentos, como se fosse ensinando uma criança. A, E, I, O, U. Hoje o mundo cristão, na grande maioria, ele precisa voltar a beber um leite espiritual. Ele não pode ir para um alimento mais sólido, porque o básico do alimento espiritual, eles não foram aprovados na lição básica espiritual. Então é como se fosse aprender novamente o A, E, I, O, U. Aí você não vai ter como querer que a pessoa mostre uma oração coordenada, sindética. A pessoa não sabe nem o que é isso. Esse seria o alimento sólido. São outras coisas. Mas quando você vai procurar uma passagem bíblica que defina a Deus, quem é Deus? Quem é Deus? Essa é uma pergunta importantíssima.
você não vai ter dificuldade em encontrar uma passagem bíblica que defina a Deus. Por exemplo, Daniel capítulo 7, verso 9. Daniel capítulo 7, verso 9, menciona Deus, o Pai, como sendo o ancião de dias. Pai é um título por legítima grandeza que o Criador dos céus e da terra possui, por originalidade dessa palavra. Então, em Daniel capítulo 7, verso 9, nós vemos a visão de Daniel, onde diz, continuei olhando, até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Quer dizer, ancião de dias. A palavra ancião quer dizer longevo. Uma pessoa da antiguidade, da eternidade. Aqui diz que Deus ele vem da eternidade. Por isso ele é o ancião de dias, de muitos dias da eternidade. Ele se assenta ali. Sua veste é branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. Por isso que Daniel diz que é o ancião de dias. Os cabelos do Altíssimo, brancos como a lã, não quer dizer que ele seja velho de dias no sentido da velhice humana. O cabelo dele não embranqueceu como o do ser humano, mas ele é naturalmente assim, nessa pureza. Então essa é a visão que é apresentada a Daniel e diz ali que é o ancião de dias, que é Deus o Pai. Então ele é o ancião de dias, ele tem vestes brancas, ele tem os cabelos da cabeça brancos como a lã. Não fica dúvida de que ele é o Pai, ele é o Deus eterno, altíssimo, ele é uma pessoa. Aqui diz que ele senta-se. Você já parou para pensar nisso, na grandeza dessa visão? Que grandeza! Existe um trono ali, e Daniel vê com o Altíssimo se dirigindo ao trono e sentando-se no trono. Às vezes nós imaginamos aqui apenas ele já sentado no trono, mas Daniel diz que ele se assentou sobre o trono, ele se movimenta. Nossa, que coisa fantástica isso aqui. Ele tem vestes brancas e não há dúvida alguma que ele é uma pessoa, tudo bem? Uma pessoa aqui, porque ele se assentou sobre o trono. Quando eu vou fazer também uma busca sobre quem é este ser que veio à Terra, tomou uma forma humana, e o seu nome lá é Yahushua HaMashiach, ou Jesus Christos, ou Jesus Cristo, não importa, tudo bem? Quem é ele? Ele é uma pessoa também, e aí você vai ver que surgiram várias e várias heresias, né, do gnosticismo e tantas outras coisas, mas não, ele não é homem, ele é isso, ele é aquilo, era um espírito desencarnado, era uma ilusão de ótica, uma coisa 3D, um ser 3D que estava na Terra. Quem é ele? O que a palavra nos diz? Apocalipse capítulo 1, os versos 13 aos versos 16, nos apresentam quem é ele também. E veja o que diz a palavra, diz assim, que quando João tem aquela visão na ilha de Patmos, ele vê no meio dos candeeiros, e aqui, logicamente, se há candeeiros, ele está no lugar santo do santuário celestial. As pessoas parecem que ignoram isso de propósito, no meio dos candeeiros. Ele viu um semelhante a filho do homem, vestes talares, cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Essa é a descrição. E mais além também diz assim, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, esse texto bíblico, ele apresenta o Filho do Homem. Filho do Homem. Ele apresenta o Messias, ele apresenta Cristo, com todas as características de uma pessoa também. Cabeça, o sol, o rosto brilhando como o sol na sua força. Ele tem cabelos, e também cabelos ali, né, brancos, a cabeça e cabelos, não só os cabelos, a cabeça também, o seu rosto também. E não dá nenhuma dúvida, margem a qualquer dúvida, que Cristo é um ser pessoal, uma pessoa. Agora, quando nós vamos analisar, se eu chamar você aqui para vir analisar comigo, dentro das Escrituras, dos textos bíblicos, a pessoa do Espírito Santo. Tudo bem? A pessoa do Espírito Santo. Qual é a descrição do Espírito Santo? Veja que nós podemos falar muitas outras coisas, nós vamos apenas nos deter aqui a um ponto-chave, mas existem outros pontos aqui que nós vamos falar hoje, podemos falar depois. Eu não encontro um texto. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte, examinar as escrituras não é nenhum tipo de heresia.
Cristo disse, examinais as Escrituras. Aquilo que está revelado foi o que Deus revelou, está lá em Romanos. Então, quando você vai na Escritura, você vê que não existe um texto bíblico descrevendo a pessoa do Espírito Santo. Mas você encontra textos, vários textos, como esse aqui, alusivo a Deus o Pai e ao Filho de Deus. Então, eu tenho de procurar agora, então, algum texto que atribua características pessoais, características de pessoa ao Espírito Santo, e que mencionem que o Espírito Santo é alguém independente de Deus o Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Ok? Então, veja, no primeiro ponto nós não encontramos, você pode procurar um texto de Gênesis ou Apocalipse, você não vai encontrar um texto que descreva a pessoa. Ah, o Espírito Santo apareceu para Jeremias, o Espírito Santo veio o Espírito, e ali eu olhei e vi que ele era assim. Não, você não vai ter. Tudo bem. Mas nós continuamos nessa busca. Nós temos de encontrar, então, alguma característica pessoal no Espírito, para que ele possa, então, ser considerado um ser independente do Pai e do Filho. Então, eu tenho de entender, encontrar uma passagem dentro de um contexto que não contradiza também outros textos. E aí onde nós chegamos mais uma vez àquele velho problema. As pessoas encontram textos bíblicos isolados. Textos bíblicos isolados para tentar sustentar as suas crenças. Você já lê a Bíblia com a crença já na sua mente, que você acreditou a vida inteira, porque o seu pai acreditou, o seu avô acreditou, o seu bisavô acreditou, na sua igreja todo mundo acredita, e você nem sequer questiona. Você já lê a Escritura com aquilo na mente, e o texto que você encontrar, você vai procurar encaixar naquilo que você acredita. Tudo bem? Então, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos. Tem uma série de passagens bíblicas que vão atribuir características de uma pessoa ao termo Espírito Santo. Existem sim. Agora, nós temos de analisar cada uma delas dentro do contexto. Esse aqui é o ponto, o primeiro passo, analisar dentro do contexto e comparar com outras passagens, para que a gente tenha um entendimento correto. Agora a gente precisa entender primeiro o que significa a palavra Espírito. A palavra Espírito, eu tenho lá em João 4:24, dizendo que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Guarda isso aí. E eu tenho também outro texto, tá bom? João 4:24 diz, Deus é Espírito. E eu vou também para 2 Coríntios 3, versos 17 e 18. E aí eu vejo agora outra declaração. E aqui fala do Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor aqui é o Senhor Jesus. E Paulo diz, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade, existe liberdade aí. Ele continua, e todos nós, ele faz uma analogia, estamos com o rosto desvendado, estamos contemplando como se fosse por um espelho a glória do Senhor. E naquela época de Paulo, o espelho não é o espelho de hoje. Era aquele espelho, um latão apenas. Você via só mais ou menos ali uma imagem distorcida. E é isso que Paulo quer dizer. Nós estamos vendo de glória em glória nesta imagem, como pelo Senhor. E aí Paulo diz que o Senhor aqui é o Espírito, mais uma vez. Mas o mais interessante é logo o início. Paulo diz, ora, o Senhor é o Espírito. Então eu quero comparar estas duas passagens aqui. No Evangelho de João nós temos a afirmação, Deus é Espírito, João 4:24. E o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz, o Senhor é o Espírito. A pergunta é, qual é o Espírito que estas passagens aqui estão se referindo? Eu preciso entender, porque, veja, Deus é Espírito e o Senhor é o Espírito. Então, eu tenho de entender que Espírito é esse. Quando nós vamos para 1 Coríntios 8, verso 6, e quem sabe nós temos ainda de ver muitos outros textos mais para começar a formar algo sólido com relação a esse tema. Mas 1 Coríntios 8, verso 6 diz assim, Paulo de novo. E veja o que Paulo diz, todavia para nós, e se Paulo dissesse essas palavras aqui, quem sabe hoje, no contexto do sistema religioso, Paulo seria disciplinado. E Paulo diz, todavia para nós quem? Para ele se inclui nessas pessoas que creem assim. Para nós há um só Deus, o Pai. Olha, mais claro do que isso aqui, impossível. Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E Paulo continua, e há um só Senhor, Jesus Cristo. Então eu entendo que quando Paulo fala em 2 Coríntios 3, 17 e 18, que o Senhor é o Espírito, ele está se referindo ao Espírito de quem? Ele diz, o Senhor é o Espírito. Mas ele diz que há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Então Paulo está afirmando aqui, em resumo,
expressamente que há um só Deus, o Pai, e que há um só Senhor, Jesus Cristo. Um texto não pode contradizer outro. Essa regra é básica na palavra, na escritura. Então, eu não posso ter um texto contradizendo aparentemente o outro. Então, vamos lá. Vamos sistematizar até agora o que nós estamos vendo na escritura. Primeiro ponto. Há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios 8, verso 6. Se há um só Deus, se Paulo não dissesse que é o Pai, ficaria subentendido que dentro desse Deus haveria uma pluralidade de pessoas. Tudo bem? Então, se ele dissesse apenas há um só Deus, eu poderia entender, sim, que quando Paulo diz há um só Deus, claro, um só Deus que se manifesta numa pluralidade de pessoas. 1 Coríntios 8, 6. Mas Paulo diz há um só Deus, o Pai. E na sequência, ele diz há um só Senhor. Mas se veja o que Paulo diz, há um só Deus, o Pai. E quando eu junto isso aqui, eu lembro de João 4, 24. Então, fica assim, há um só Deus, o Pai, 1 Coríntios 8, verso 6, que é Espírito. Não é isso que está lá em João 4, 24? Deus é Espírito. Então, há um só Deus, o Pai, que é Espírito. João 4, 24. E o segundo ponto também é, há um só Senhor, Jesus Cristo. 1 Coríntios, também, 8, verso 6. E aí eu lembro de 2 Coríntios 3, 17 e 18, que lá também diz que, ora, o Senhor é o Espírito. Então, há um só Senhor, Jesus Cristo, que é Espírito. Olha que coisa interessante. Então eu tenho, há um só Deus, o Pai, que é Espírito. E há um só Senhor, Jesus Cristo, que é Espírito também. Olha que interessante. Então o termo Espírito, do hebraico ruach, do grego pneuma, e você vai ver lá, procura o dicionário Strong, por exemplo, online, você vai encontrar, fôlego, respiração, quer dizer mente, entendimento, são vários os sentidos. Não vamos entrar nisso agora. Mas o termo Espírito, ele está sendo designado aqui para designar o pai ou o seu filho. Fica claro aqui. Numa interpretação sistemática, coerente da Escritura, é isso que nós vemos. O termo Espírito, ele está sendo usado para designar o pai ou o filho. O único Deus, o Pai, ou seu Filho, Jesus Cristo. Então eu não posso negar que tanto Deus, o Pai, quanto o Senhor Jesus, eles são santos. Então eu tenho uma base bíblica para entender que o Espírito Santo, ou Ruach HaKodesh, é o termo correto. E as pessoas hoje só falam assim, né, de maioria aí dos irmãos, no hebraico, no Ruach HaKodesh. Esse é o termo correto, Espírito Santo, apropriado para denominar o Pai ou também o seu Filho, o Senhor. Então, se eu quiser, mesmo assim, não, eu quero continuar, eu quero afirmar pela Bíblia, veja, a diferença é pela Escritura, não é pelo que eu acho, não é porque o pastor falou no YouTube. Não, se eu quero afirmar com base bíblica, com base escriturística, sem distorcer textos, sem pegar um texto isolado de outro, sem pegar um texto de Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito, tá vendo? Ou então pegar o texto do batismo, e batizado Jesus, saiu logo da água, e abriu-se os céus, o Espírito na forma de pomba, tá vendo? Não, peraí. Vamos ter parcimônia, vamos ser corretos no estudo da Escritura. Então, se eu quiser afirmar que pela Escritura o Espírito Santo é outra pessoa, outro Deus até, que não Deus o Pai ou o Senhor Jesus Cristo, eu tenho que encontrar um verso bíblico que atribua ao termo, ao Espírito Santo, uma característica pessoal, de pessoa, e que mostre, então, que essa palavra, o termo Espírito Santo, não se refere, e aqui onde está o ponto central, não se refere ao Pai, Deus o Pai, ou ao Filho de Deus. Então é uma coisa simples, é só alguém encontrar esse termo, encontrar esse versículo bíblico, e está tudo resolvido. É o que mais deve ter na Escritura, será? Muito bem. Nós vamos analisar, então, algumas passagens bíblicas. E vamos para João 14. Tem o verso 16 e verso 17 de João 14. E lá é o famoso texto, vou rogar, vou pedir outro consolador. Nossa, o que as pessoas estão fazendo hoje em dia? As pessoas hoje em dia, elas têm, assim, elas isolam versos, né? Ela quer defender uma crença, ela vai, pega ali, lê um capítulo inteiro, pega um verso e se pega naquele verso ali para criar uma doutrina. Só que as coisas avançaram mais. Agora não é só apenas um verso para sustentar uma doutrina. As pessoas se apegam numa palavra. Exemplo, João 14, versos 16 e 17. Qual é a palavra? Outro. As pessoas sustentam, criaram a doutrina apenas com base na palavra outro. Peraí, mas outro não quer dizer outra pessoa? Outro é outro, não é você mesmo. Será isso que a palavra diz?
Vamos iniciar aqui o estudo aqui nesses versos. Por exemplo, João 14, verso 16 e 17. Vamos sistematizar. O que é que nós temos aqui? Você pode ler aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, você vai ver claramente que, primeiro, Jesus roga ou pede, não é isso? Eu rogarei, vou pedir. Roga ao Pai que envie outro Consolador. Então as pessoas, de uma forma simplista, elas vão dizer assim, não, tá vendo, é outro Consolador, não pode ser Jesus, como é que eu vou pedir para mandar outro e não sou eu? É outra pessoa, outro é outro. Tudo bem. Ponto 2, o outro Consolador, as pessoas nessa linha de pensamento vão dizer, não pode ser Jesus, porque Jesus pede ao Pai que envie esse outro Consolador. Não é isso? Isso é lógico. Envia outro Consolador, não é ele. Terceiro ponto, o outro Consolador também, se é outro Consolador, pessoal, vamos também, né, seguir aqui na linha lógica de raciocínio. Se esse outro Consolador, ele não é Jesus, ele também não pode ser o Pai. Tudo bem? Não pode ser o Pai. Porque seria algo absolutamente redundante Jesus pedir ao Pai que enviasse a si mesmo. Não é verdade? Então, o outro Consolador não pode também ser o Pai. O outro Consolador é o Espírito da Verdade. Você tem isso lá no verso 26. É o Espírito da Verdade, que também é o Espírito Santo. Então, o outro Consolador é uma pessoa, pois será enviado pelo Pai, não é o Pai, não pode ser Jesus. Essa é a conclusão lógica, entre aspas, um raciocínio contundente, né? A pessoa vai pegar esse texto aqui e vai ler e vai mostrar e dizer, olha aqui, me explica isso aqui. Tá vendo que é outra pessoa? Eu posso até ouvir, eu posso até imaginar a voz dos pastores. Tá vendo aqui? É outra pessoa. Contundente. Ok, mas antes nós temos ir da Escritura. Vou ver que a Escritura realmente fala isso, né? Vamos entender. Então, vamos ver que a própria Escritura interprete ela. Então, sobre o Consolador, você tem lá o capítulo 15, o próximo capítulo 15. Aí você vê no verso 26 e 27 que diz assim, e quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. É Jesus quem envia o Consolador. O Espírito da Verdade, que dele procede. Outro ponto. Ele dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Okay? Então Jesus disse que o Consolador seria enviado da parte do Pai. Também disse que o Consolador é o Espírito da Verdade. Então você tem aqui a mesma informação que é dada lá no capítulo anterior, não é isso? No capítulo 14, versos 16 e 17. Só que agora, Cristo dá mais algumas informações adicionais. Quais são elas? Primeiro, Jesus disse que o Consolador procede do Pai. Ponto. Então, o Consolador ele está intimamente relacionado com o Pai. Segundo lugar, ele diz que o Consolador dará testemunho dele. Verso 26, o Consolador que enviarei dará testemunho de mim. Aí quando eu vou para João 5, olha, João 5, viu? Lá João 5, João capítulo 5, versos 36 e 39. Jesus menciona o que é, né, o que é que dá testemunho dele, o que é dar testemunho de Jesus, que o Consolador vai fazer. Então vamos ver o que é. Verso 32, João capítulo 5, versos 32. Ele diz assim, outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Verso 32. Verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas o quê? As obras, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. E o verso 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. O Pai que me enviou, esse mesmo tem dado testemunho de mim. E o verso 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então, o verso 39, ele diz que as Escrituras, né, elas testificam dele, dão testemunho dele. Então, vamos lá. Verso 32, o que é que ele falou no verso 32? Que outro testemunhava a respeito dele. Aí, no verso 37, ele deixa claro que este outro, ao qual ele se refere, é Deus. Ok? É só você juntar aí o verso 32 com o verso 37. Você vai ver. Outro dá testemunho de mim. Tudo bem? E você vê no verso 37 que esse outro é Deus. E também Jesus diz que as obras que Deus, o Pai, havia confiado para que ele fizesse, testificavam dele. Okay?
Então, enquanto ele estava na terra, as obras que Cristo fazia, ele não fazia pelo seu poder, mas pelo poder do Pai. Está lá em João 5,30. Então, se as obras que Jesus fazia não eram realizadas pelo seu poder, mas eram realizadas em verdade pelo poder de Deus, então você tem aqui que o testemunho que o Pai dava de Jesus na terra era operando, né, o testemunho, o Pai dava testemunho de Jesus na terra, era operando por meio da fé, da fé de Cristo para realizar as obras que ele então realizava. Então você tem aqui o Consolador que procede do Pai e dá testemunho de Jesus, em João 16, não é isso? João 16, 25, 26. Você vê aqui que é o poder de Deus, nesse contexto, o mesmo que realizava as obras por meio da fé de Jesus. Aí você tem o texto de João 14 agora. João 14, 10 a 12, deixa isso bem claro. Ele diz, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Interessante isso aqui. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ele diz, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Maiores aqui, pessoal, é maior em extensão. Maior em extensão, teria mais tempo para fazer essas obras, porque eu vou para junto do Pai. Então, qual é o raciocínio aqui? João 16, 25 a 26, ele afirma que o Consolador é o Espírito da verdade, que procede de Deus, o Pai, e que daria testemunho dele, não é isso? Verso 26, Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, dará testemunho de mim. Verso 26. João 5, 32, 36 e 37, Cristo diz que Deus, o Pai, dava testemunho dele, através das obras que ele quem? O Pai fazia, né? O Pai fazia através de Cristo, por intermédio de Jesus. Está lá em João 5. Né? João também, 14, vai falar sobre isso. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Olha que interessante. É o Pai que faz as suas obras. Também Cristo disse que aquele que cresce nele faria até obras mais extensas. Não é isso? Então, o Consolador capacitaria os discípulos a fazer essas obras mais extensas, até do que a de Cristo, porque ele procede do Pai e ele voltaria ao Pai. Então, quando você vai para João 15, 5 também, você vai ver o seguinte lá. Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o que é que nós vemos aqui? O Consolador, o Espírito da verdade, nesse contexto das obras, ele é o poder de Deus que atua sobre nós mediante Jesus. Agora, quando você analisa o sentido do termo Consolador, você percebe que o Consolador, ele não é apenas a questão de poder. Não, não é isso. O poder, ele vem de alguém. O poder no momento das obras, das coisas tremendas que eram realizadas ali por Cristo. Então, quando vai em João 14, 26, você vai ver o seguinte. Ele diz o seguinte, né, verso 16, aliás, João 14, 16. Eu rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador. Então, o Consolador não é Cristo. Não é Jesus o Consolador. Agora veja o verso 17. Quem é esse Consolador? Ele diz, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Olha que coisa interessante. E estará em vós. Veja, nesse verso aqui, no verso 17, Jesus está dando um outro nome para o Consolador. Ele está dando um segundo nome para o Consolador. Prestou atenção nisso aqui? O segundo nome. Ele chama o Consolador de Espírito da Verdade. E também diz que o Consolador já habitava com os discípulos. Então, ele diz que vai enviar, mas vai rogar ao Pai para que envie o Consolador, mas o Consolador já habita com os discípulos. Tem gente que quer, vamos dizer assim, tornar isso uma coisa complexa. E é uma coisa tão complexa que a pessoa não sabe explicar de uma forma simples e lógica. Então, veja, o Consolador, no momento das obras, ele atua como poder de Deus. Porque Cristo já tinha comissionado os discípulos com esse poder. Por exemplo, lá em Lucas 10, né, aqueles 70 que vão de 2 em 2. E aí Cristo exulta, né, no Espírito. Veja, diz que ele exulta no Espírito. Lucas 10, 21. Ele exultou no Espírito Santo. Que coisa, né? Jesus exultou no Espírito.
E o Espírito não é o Consolador, ele ainda vai enviar, ele não estava aqui. Como é que pode, então, uma coisa dessa? Então, Cristo se alegra, lá em Lucas 10, com os 70, quando ele vê a ação do poder do Pai, que é concedido aos discípulos. E ele, então, ora em gratidão. No verso 18, voltando lá para o capítulo 14, ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essa volta aqui é a segunda vinda? Não. Essa volta não é a segunda vinda. Agora você compara isso aqui com o verso 16. E aí, aparentemente, pode parecer algo difícil, né? Porque Jesus disse que pediria ao Pai que enviasse outro Consolador. E, ao mesmo tempo, ele disse que voltaria para os discípulos, não deixando eles órfãos. Olha só, tem alguma contradição aqui? Ele diz, eu vou pedir outro Consolador, mas eu vou voltar para vocês, não vou deixar vocês órfãos. Como é que isso pode ser? Ele vai vir junto com o Consolador, vai vir os dois? Não. Você vê o verso 19 agora. Ele diz, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas ele diz, por um pouco. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. E o verso 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Veja, são 3 pessoas aqui, no verso 20. Eu estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Cristo agora coloca um elemento aqui que são seus discípulos nessa unidade. Então ele diz, o mundo não vai me ver mais, ele seria crucificado, tudo isso aconteceria, e ele iria para o seu Pai. Então, Cristo afirmou que não estaria mais com os discípulos, mas em breve estaria com os discípulos. Então, como é que Jesus está em você? Como é que ele habita no seu coração? Aí, eu lembro de Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 diz, eis que eu estou à porta e eu estou chamando. Se você ouvir a minha voz e abrir, entrarei na sua casa, que é o seu coração, cearei com você, você comigo. Era isso, exatamente isso que ele estava tentando dizer aos discípulos. Não era outra coisa. Quem está à porta do seu coração é Cristo. Então, os olhos dos discípulos, os olhos carnais, os nossos olhos carnais, nós não podemos vê-lo. Nós podemos vê-lo com os olhos espirituais. Ele habita no coração daquele que o ama através do seu espírito. Então, o Consolador, que é esse espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, que se manifesta também por esse poder de Deus, mas não é uma coisa, vamos dizer assim, apenas um pozinho mágico, de forma alguma, ele também é o Espírito de Cristo. Por isso que Cristo afirma que se alguém o ama, ele e seu Pai virão ao coração desta pessoa e farão nele morada. Olha, onde é que está isso aqui? Verso 22. Verso 22 e verso 23. Pessoal, aqui nós temos de fazer uma escolha. Ou nós aceitamos, ou nós cremos no que está claro, expresso na palavra, nas palavras do próprio Senhor Jesus. Então eu quero ver a resposta na prática a essa pergunta, né? Você crê em Jesus? Você crê? Nessas horas, nesse momento aqui, você encontra algo tão claro na Escritura, e às vezes a gente, infelizmente, algumas pessoas tentam colocar a palavra de um homem, a palavra de uma igreja acima do que o próprio Senhor Jesus está falando aqui. Ora, se eu fui ensinado a vida inteira de um jeito, eu não tive culpa. Você não teve culpa, eu não tive culpa. Se na igreja que eu frequentei a vida inteira me ensinaram de outra forma, diferente da Escritura, tudo bem, eu não tive culpa. Mas a partir de agora, eu preciso aprender a confiar naquilo que a palavra diz. Não é qualquer um que está falando aqui, não é Jeremias, Isaías, não é fulano de tal, João, André, José, não. Você vê, se Cristo é quem diz ser o Messias, se ele é o Filho de Deus, o Salvador, se eu creio nele, eu preciso crer nas palavras dele. E aí o verso 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, como é isso? Judas perguntou, como é que é essa história, Senhor? De que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo. Aí então tem o verso 23, e Cristo disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Agora veja o verso 23, qual é o contexto do verso 23? Não vale agora esquecer o contexto do verso 23, porque o verso 23 o tempo todo está falando de outro Consolador, não é isso? Outra pessoa, outro Consolador. Tudo bem. Agora, no verso 23, não é possível a gente esquecer esse contexto. E ele diz, e meu Pai o amará, e viremos para ele. Viremos para ele. Verso 23, está bem claro aqui, João capítulo 14. João capítulo 14, vou até pegar aqui ali no original. João 14, verso 23, está assim, ó.
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos. Do grego erchomai. Viremos. Tá aqui na voz média, a voz média, né, desse presente aqui, imperfeito aqui, quer dizer, viremos a ele, essa pessoa, e faremos, né? Você vê que está no plural aqui, nele morada. Como? Não está dizendo que é o Consolador, mas ele está dizendo, nós viremos, eu e o Pai, e faremos nele morada. Está aqui no verso 23. Então, você monta aqui uma lógica, e entende isso. Consolador. Quem é o Consolador? Igual, Espírito da Verdade. Aí também a gente não pode esquecer aquele outro texto, né? João 14. A gente não pode esquecer esse texto. João 14, versículo 6. No verso 5, Tomé pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí Cristo responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É lindo esse texto? Claro, todos nós conhecemos. Agora, quando chega aqui, né, nesse contexto, e ele fala, né, que o Consolador é o Espírito da Verdade, aí eu tenho de ligar ao que foi dito lá no verso 6. No verso 6, Cristo diz, eu sou a verdade. A verdade em si, abstratamente, como um substantivo, né, uma emoção, ou sei lá, um adjetivo, ela não vai ter espírito, né? Mas Cristo diz que ele é a verdade, e que o Consolador é o Espírito da Verdade. Então você vê aqui que esse Espírito da Verdade, que aqui a palavra grega é o pneuma, ele é compartilhado pelo Pai e pelo Filho, porque viremos a ele e faremos nele morada. Então, Cristo habitando em nós, habitando em você, significa que o seu poder, a sua presença, está te capacitando a ser uma pessoa transformada, ele transforma, ele muda. Então ele fala isso claramente, verso 28, por exemplo, ele continua falando, ouviste que eu vos disse, ou seja, ele mais uma vez dá ênfase, vou e volto para junto de vós. Se você me amasse, você iria se alegrar de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então veja só, no verso 26 ele diz que o Consolador é enviado da parte do Pai em seu nome. Logo depois, ele diz no verso 25 a 27, eu vou e volto para junto de vós. Então fica claro que esse conceito de Consolador é o Espírito de Deus, o Pai, e também o Espírito de Cristo. Então você entende agora João 10:30. João 10:30. O que é que diz João 10:30? Nossa, João 10:30, o pessoal tira do contexto, parece que o capítulo 10 acaba no verso 30. Porque você chega aqui em João, capítulo 10, você vai encontrar isso aqui, ó, verso 30. Cristo dizendo assim, eu e o Pai somos um. Falou isso aqui, eu e o Pai somos um, então as pessoas vão dizer, olha, tá vendo aí? Jesus é Deus, a mesma coisa, ele e o Pai somos um, então Jesus está dizendo que é Deus. Aí você vê o verso 31, às vezes as pessoas são boazinhas, ainda lê o verso 31, novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. E o 32, e Cristo diz, por que vocês vão me apedrejar? Por qual das obras? Eu estou dizendo que sou Deus, vocês vão me apedrejar? Aí veja o verso 33. Os judeus disseram, não é por obra boa que te apedrejamos, mas sim por causa da blasfêmia. Veja qual era a blasfêmia para os judeus. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Pronto, parou no verso 33. Aí você lê aqui até o verso 33, está vendo? Jesus disse que era Deus. Quando ele diz no verso 30, eu e o Pai somos um, ele disse que era Deus. Foi isso mesmo? Você acredita na palavra de Jesus ou na palavra dos fariseus? Eu prefiro acreditar na palavra de Jesus e continuo no mesmo texto. E veja que eles usaram isso aqui de uma forma dissimulada, porque Cristo percebe, no verso 34, ele diz, não, peraí, está escrito na vossa lei, eu disse, sois Deus. A palavra, irmão, Elohim, aqui é usado Theos, que está no grego. Mas a palavra Elohim, ela é utilizada em várias passagens lá do Antigo Testamento, e o sentido dela também quer dizer poderoso. Depois a gente pode falar sobre isso. Né? Nas traduções, eles propositadamente, o texto de Ezequiel e outro em Isaías, é a mesma palavra, uns eles vertem lá como Deus, e a outra, a mesma palavra hebraica, eles vertem como poderoso apenas. E Cristo entendeu isso aqui. Qual era a acusação dos fariseus? E ele diz, peraí, na lei está escrito que vocês também são deuses, vocês são poderosos. E o verso 34, 35, se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, por exemplo, Moisés,
Você lembra de Moisés? Deus disse para Moisés, você vai ser Deus e Faraó vai ser o teu profeta. A autoridade, né? Moisés estaria ali como sendo a boca de Deus. Agora veja o que ele diz no versículo 36. O que foi realmente que Jesus quis dizer quando ele disse lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Ele quis dizer isso aqui. Ele deixa bem claro. Ele não queria de forma alguma deixar dúvida. Ele nem sequer aceitou, mesmo sabendo aqui o contexto correto da palavra Elohim, que foi dada, ele não quis pegar isso para ele, para dizer eu sou poderoso, eu sou um Elohim diante de vocês, como Moisés. Não. Verso 36. Tudo bem vocês. Se vocês quiserem, aceitem isso. Vocês são poderosos. Tudo bem, vocês são poderosos, são sacerdotes, são os líderes. Fique para vocês com esse título. Agora, o meu título, o quem eu sou, é o que está no verso 36. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vocês dizem, tu blasfemas. Vejam, não foi isso que eles disseram? Está blasfemando, está dizendo que é Deus. Cristo disse, não. De forma alguma. Vocês disseram que eu blasfemo? Por quê? Porque o que eu disse foi, sou filho de Deus. Verso 36. Cristo, em nenhum momento, ele quis dizer que ele era Deus ou outro Deus. Mas ele diz claramente a relação dele com seu pai. O pai é meu pai e eu sou filho do meu pai. Veja, verso 36. O pai me enviou ao mundo e eu sou filho de Deus. E você lê o resto do capítulo aqui, o verso 37, você vai ver que ele fala do pai. É o pai em todo o tempo. Ele nem o tetragrama sagrado, que tem essa confusão toda hoje das pessoas aí, ele nunca... Alguém me mostra um texto aqui em que Cristo utilizou o tetragrama sagrado para se referir ao seu pai. Não existe. É o pai. Porque a relação, a filiação com seu pai, a relação de pai e filho, é o que estava em evidência aqui. Ele diz, o pai e eu sou o filho. Então fica muito claro. Então você entende João 10:30. Então, por isso ele diz que eu e o pai, ele e o pai viriam e fariam morada no coração da pessoa. E aí nós entendemos o sentido de consolador. Então, o consolador é uma promessa para se cumprir com os discípulos. A dádiva da presença de Cristo. Aí você entende também quando Cristo diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Aí vejam só, se o Consolador é outra pessoa, é outro Deus, então como é que ia ser? Ia estar o Consolador ali também, e Cristo também está os dois, né? Os dois ao mesmo tempo ali, tanto o Consolador como Cristo, porque Jesus deu essa palavra. Aí você entende também Mateus, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas já tem o Consolador, por que ele deveria estar também? Então estariam os dois, tanto o Consolador de um lado, como o Cristo do outro. Não tem sentido, não tem lógica. Nós temos de ver, nós temos de ler, nós temos de crer no que está na palavra. Pessoal, nós paramos por aqui. Amanhã nós podemos continuar esse tema tão fantástico que nos revela sobre quem é o Consolador que está do seu lado, o Consolador que está do meu lado, todos os dias, todo momento. É aquele que prometeu, que disse que estaria com você todos os dias até a consumação do século. Nós finalizamos por aqui. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e amanhã nós continuamos esse tema em nome de Jesus. Amém.